Para que juntos possamos dar continuidade. Estávamos em posição e a gente parou. Terminou de corrigir? Essa matéria. Oi? Essa matéria. Matéria do teste é Kant. Manuel Kant. Essa é a última aula da semana. Mas nós já trabalhamos, né? Kant, filósofo do século XVIII, vai fazer uma espécie de síntese entre o racionalismo e o empirismo. Na ética, ele vai ter uma posição tentando instituir uma ética universalista, baseada no imperativo categórico. Se quiser falar do Kant, a gente fala também. Querem que recorda aí, Kantinho? Então vamos ao Kant. Kant comigo. Foi ruim, né? Na real, a gente não trabalhou com ele, porque a gente passou 2 para 4. Nossa, quieta, pelo amor de Deus. Então quem foi Kant? Kant foi um filósofo alemão A gente não viu nada de Kant. do século XVIII que viveu no contexto do iluminismo. O que foi o iluminismo? Um movimento cultural do século XVIII que dizia que a luz da verdade é a luz da... Luz de quê? Da razão. O Kant vai falar de maioridade humana. O que é a maioridade humana segundo Kant? Segundo Kant, a maior parte das pessoas vive no estado de menoridade. O que é o estado de menoridade? Menoridade é quando você não pensa por si mesmo. São os outros que tomam decisões por você. Chama isso de heteronomia. Nomia vem de lei, de regras. Hétero de diferente. Então são os outros diferentes de você que dizem para você como você deve pensar e como você deve agir. O sujeito que vive no estado de menoridade, ele não pensa por si mesmo, ele pensa pelos outros, pela cabeça dos outros. Já a maioridade humana é a do sujeito que busca a autonomia. Autonomia já vimos que é regras, e auto é o quê? Si mesmo. Então você mesmo fazer suas próprias regras, você pensar por si mesmo, é você sapere aude. Uma expressão em latim que significa ouse saber por si mesmo. Não pense pela cabeça dos outros. Pense por si mesmo. Então a maior parte das pessoas vive no estado de minoridade. Nós precisamos sair do estado de minoridade e buscar atingir a maioridade humana, que é alcançar a autonomia. A autonomia é você fazer as suas próprias regras. É você pensar e agir por si mesmo e não pela cabeça dos outros. É você usar por si mesmo, buscar o conhecimento para não ficar dependendo dos outros. Não depender do professor, não depender do médico, não depender do líder religioso. Você vai buscar o conhecimento por si mesmo e aí ninguém mais vai dizer para você o que você deve ou não fazer. Como você deve ou não pensar, como você deve ou não agir.
Kant fala que existem dois tipos de conhecimento. Quais são os tipos de conhecimento? O conhecimento puro. É o conhecimento que vem da razão. Exemplo, a matemática, a geometria, a lógica, e o conhecimento empírico. Conhecimento empírico é o conhecimento que vem da experiência sensível, ou seja, o conhecimento que vem dos sentidos. Próxima questão. Quais são os tipos de juízo segundo Kant? Segundo Kant, existem três tipos de juízo. Quais são eles? O juízo analítico, em que o predicado não acrescenta nada de novo ao sujeito. É um juízo óbvio. Tautológico. É um truísmo. Exemplo, o círculo é redondo, o quadrado tem 4 lados, o triângulo tem 3 lados. São exemplos de juízo analítico. Juízo é sempre o quê? Juízo é um julgamento acerca da realidade. Ele pode ser analítico, mas o analítico, o predicado, não traz nenhuma novidade sobre o sujeito. Ele pode ser sintético, o sintético, o predicado acrescenta algo novo ao sujeito. Nós temos uma novidade. O sintético, ele vem da experiência sensível. Ou seja, vem dos sentidos. Mas o juízo estético, ele é individual, particular. Por exemplo, essa porta é verde com cinza. Essa porta aqui é verde com cinza. Mas nem toda porta é verde com cinza, é particular. O predicado acrescentou algo novo. No sujeito porta não está contido que ela é verde com cinza. Então, quando você diz que ela é verde com cinza, você está acrescentando uma novidade a ela. Como que eu cheguei a essa conclusão que a porta é verde com cinza? Através da experiência sensível. Estou vendo com os meus olhos que ela é verde com cinza. Assim como a cortina é verde, a janela é verde, a parede do fundo é encardida, o quadro, né? O quadro negro é branco, o quadro branco é negro, o quadro branco, o negro é verde. É porque eles chamavam o quadro, antigamente, de quadro negro. Mas só que o quadro negro não era negro. Era verde. Usava o giz, né, para ficar rabiscando no negro, né? E o giz é branco. Isso é um racismo. Ainda por cima o giz tinha um formato fálico, né? Falo.
Falo em grego, traduzindo, quer dizer pênis, em formato fálico. Tudo que é comprido tem formato fálico. A caneta, o pincel, o giz. E o giz ainda por cima, quando você o coloca na água, ele fica mais fálico ainda. Ele vira uma cobra. Quando você coloca o giz na água, ele se transforma numa cobra. Você joga o giz na água, o giz boia. Essa foi triste, né? Giz boia. Ah, meu Deus! Giz boia é a cobra. Eu não entendi. A jiboia, Giz boia. Continuando. E tem o juízo sintético a priori. O que significa o a priori aqui? Significa algumas coisinhas. Significa que o juízo é universal e necessário. Ou seja, é assim em qualquer lugar, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. Isso quer dizer universal. É necessário? É porque assim não pode ser de outra forma. É a priori também porque independe da experiência. Você fazendo a experiência ou não, a coisa é daquela maneira. E a priori por quê? Porque esse conhecimento, esse juízo, ele é construído graças às estruturas a priori do conhecimento que estão no sujeito. Ou seja, os conhecimentos, graças à nossa faculdade da sensibilidade, que é inata, nós nascemos com a capacidade de sentir, e tudo que nós sentimos no tempo e no espaço. E graças também à faculdade do entendimento. A faculdade da sensibilidade, os sentidos, eles captam os dados e as informações da realidade. Enviam para a faculdade do entendimento, que é a nossa razão. A nossa razão processa esses dados e essas informações fornecidas pelos sentidos e transforma isso em conhecimento. É assim que se constrói o conhecimento. Sintético porque é uma novidade, vem da experiência sensível. Essa experiência sensível vai ser estruturada pelas estruturas pela faculdade da sensibilidade e do entendimento. E organizadas na nossa mente. Então concorrerão aí sentidos e razão para a produção do conhecimento. Os sentidos sozinhos não produzem conhecimento. Por quê? Porque não tem razão. Sem razão não tem conhecimento. A razão sozinha não produz conhecimento. Por quê? A razão sozinha ela vai pensar em quê? Se ela não tem experiência, se ela não tem dados, se ela não tem informações para ela pensar e transformar em conhecimento. Da experiência e da razão. Aí ele vai contra os empiristas, que diziam que era experiência, e contra os racionalistas, que diziam que era razão. Ele vai dizer que os dois são fundamentais. Sem experiência, a razão não tem o que pensar. Vai pensar em quê? Se não tem dados e informações que os sentidos captam. Só os sentidos não produzem conhecimento. Senão, os animais produziriam conhecimento. Os animais produzem conhecimento? Já viram os animais indo para a escola? Você não saber um para o outro? Você já viu o Sabiá não, João de Barro falando, hoje, a partir de hoje, nós vamos fazer minha casa mais de barro? Vamos fazer de tijolo, de cimento? Não é? O papagaio imita. Os animais conseguem imitar, eles têm memórias, eles têm lembranças. Mas não tem conhecimento, eles não conseguem elaborar a coisa e transformar na realidade. Ideia até tem os animais. Fica a ideia, porque eles têm memória. Você bateu no animal, ele vai lembrar. Você chega perto dele e fica com medo. Você deu, igual o Pavlov, fez experimento com um cachorro.
O que ele fazia? Ele tocava a campainha e jogava comida. Aí toda vez que tocava a campainha, o cachorro começou a entender que ia jogar comida. E começou a fazer a experiência e começou a perceber que ele tocava a campainha antes de jogar comida, o cachorro já começava a salivar. Por causa do reflexo. É memória. Ele começa a associar uma coisa com outra, ele consegue fazer isso. Ele não tem condições de transformar isso. Ele tem reflexo, ele tem memória. Alguns têm até uma inteligência um pouco apurada, mas nenhum tão complexa quanto a gente. Dentre os animais, o que tem os dois que têm a inteligência mais apurada são os golfinhos e os macacos. Os macacos, eles conseguem, por exemplo, você colocar eles numa jaula e colocar a banana no teto do lugar onde eles não alcançam, mas encher de caixotes espalhados, mais cedo ou mais tarde o macaco vai empilhar os cachorros para pegar a banana. Outros animais não conseguem fazer isso. A ideia para o David Hume é aquilo que fica na sua mente depois da experiência. O conhecimento é aquilo que você faz com as ideias, você vai agregando as ideias. A ideia é a imagem da sensação que você teve. Ah, você consegue ter uma ideia de elefante? Por quê? Porque você viu um elefante. Agora, se eu falar para o cachorro imaginar o elefante, ele não vai nem saber o que eu estou falando para ele. Por exemplo, esse cachorro da memória. Ele pode até ter uma ideia de elefante, mas se eu falar para ele, pensa no elefante, o cachorro não vai conseguir fazer isso. Eu tava lá na campanha do cachorro comigo, pode ser? Mas ou apanhar e o cachorro fica comigo. Tem também. Mas ele aprende. Oi? Esse tipo de pensamento aí cai para os seres humanos também? Também. Então é como? Porque tipo, minha mãe me chama todo dia, eu tô em casa, eu não tenho medo da minha mãe. Sim, mas aí que caracteriza. Mas o cachorro também não. O cachorro ele apanha, mas depois ele tá lá no dono lá. A minha cara começou. Apanha e depois vai lá. Com o rabinho entre as pernas. Comida. O gato já é uma outra história, né? Já não é um animal tão confiável e parceiro quanto o cachorro. Ele é suspeito e ainda assim. Mas gatos são mais inteligentes. O cachorro consegue aprender mais do que o gato, né? Se você treinar, é possível treinar um cachorro. Porque ele não quer o gato. Não é? É porque o gato ele vai deixar. O gato ele vai caçar constantemente, ele vai caçar passarinho. É Porque ele acha que você verdade. que não ele não soltou, ele não é você que tá pelo dele. Ele concorda. Não. Mas Você vai viajar, o gato isso é meio que da índole dos felinos, né? De forma geral, eles são agredidos. Mas eles não são tão inteligentes quanto macacos, não conseguem aprender. Quanto golfinhos. Os golfinhos, eles têm até atividade lúdica, eles brincam de uma espécie de futebol com a água viva, por exemplo. Tem imagens de golfinhos jogando futebol, batendo com o rabo, jogando a água viva. Eles têm telepatia. Eles têm comunicação, os sons deles, né? Telepatia. Não telepatia, né? Eles fazem o som deles, Sem falar. É Eu tô lendo. eles conseguem identificar também. E só dois animais se reconhecem diante do espelho, né? Que aí mostra que são os mais inteligentes, que é o macaco e o golfinho. Oi? Sim, mas o ser humano a gente já sabe que se reconhece. Mas o bebê não se reconhece. Se A você colocar o criança. cachorro em frente ao espelho, ele vai achar que é o gato. Mesma coisa o gato. Mesma coisa o gato também. Os animais que conseguem se reconhecer, então, o macaco e o golfinho. Então, continuando, um exemplo de juízo sintético periódico. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar.
No sujeito água não está contido que ela ferve a 100 graus Celsius. Então, dizer que ela ferve a 100 graus Celsius no nível do mar é uma novidade. É uma novidade que você pode perceber pela experiência sensível. Se você for no nível do mar fazer experiência, você vai ver que ela ferve a 100 graus Celsius. Mas independe da experiência. Mesmo se ninguém nunca tivesse fervido a água a 100 graus Celsius para descobrir que ela ferve a 100 graus Celsius, ela continuaria fervendo assim? É igual a lei da gravidade. Antes de Newton descobrir a lei da gravidade, não existia a lei da gravidade. A gente pulasse aqui podia sair voando. A lei da gravidade sempre existiu. Mas só se descobriu ela no século XVII. Então as coisas, a luz sintética nuclear, ele independe da experiência. As coisas são assim, na realidade. Isso é estruturado. Como é que nós estruturamos esse saber? Graças às estruturas a priori, ou seja, inatas do conhecimento. A gente primeiro sente, percebe com os sentidos. Depois, os sentidos mandam as informações para a nossa razão, que processa isso, organiza e transforma isso em conhecimento. É universal e necessário. Sempre foi assim, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. A água sempre ferveu a 100 graus Celsius no nível do mar. Seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja para um índio, seja para um africano, seja para um europeu, seja para um aborígene da Oceania. E é necessário, é assim, não pode ser de outra forma. Se você descobrir uma água que não ferve a 100 graus Celsius, é porque essa água talvez não seja a água que nós nos referimos, a H2O. Porque o ponto de ebulição dos elementos, eles diferenciam. Então, a altitude também, mas aí eu estou falando do nível do mar, né? Sempre no nível do mar. Se mudar de altitude, o ponto de ebulição dela vai mudar. Assim como de outras substâncias, né? O álcool, por exemplo, ele tem um outro ponto de ebulição, ele evapora numa outra temperatura, que eu não sei qual que é, não me recordo. Assim como outros, né? Outros elementos que evaporam. O que mais que evapora aí? Vai? Etanol está associado ao álcool, né? O que mais? O hidrogênio, né? O hidrogênio líquido. Qual que é a temperatura que evapora? Então é isso aí, né? Só para ilustrar. Outro exemplo, o calor dilatar os corpos. Ele tem uma experiência, se vai esquentar um pouco, ele vai dilatar. O sintético, normalmente, ele não é a priori, ele é a posteriori. Ele vem depois da experiência. Sindético já é da língua portuguesa, né? Tem as orações sindéticas, assindéticas. Mas não falava sintético, ele falava sintético. Mas é sintético, né? Tem sindético e assindético, mas aí é nas orações lá da língua portuguesa, né? Oração sindético. Não sei se é sindético é de grego, né? Continuando aqui, as estruturas. As estruturas a priori do conhecimento. Quando a gente não nasce com conhecimento nenhum. Não existe conhecimento inato. Então ele é contra o inatismo. Mas quando nós nascemos com algo que é inato. O que é inato em nós? As estruturas. Quais são as estruturas? São duas faculdades. Faculdade da sensibilidade, que é a faculdade que nos permite o quê? Sentir o mundo. E com o que a gente sente o mundo? Através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Todos nós nascemos com esses sentidos. E tem a faculdade do entendimento. Que seria a nossa razão. Todos nós nascemos
com a razão, com a faculdade de entendimento, com a capacidade de entender as coisas. Todo conhecimento tem que passar por esse processo aqui, por essas estruturas a priori. Todo conhecimento primeiro precisa passar pelos... Todo conhecimento primeiro precisa passar por onde? Pelos sentidos. Os sentidos captam os dados, as informações. Envia para onde? Para o entendimento, para a razão. Que processa isso e transforma em quê? Conhecimento. Oi? Mas o Hume, ele não fala, não foca tanto na questão da razão. Ele fala de impressões e ideias, né? E ele fala de... Tem a composição de ideias, as ideias compostas, né? Você vai misturando as ideias. Aí já começa a ser conhecimento. Você começa... O Locke também já falava isso, das ideias de reflexão. Você começa a combinar as ideias das sensações. As ideias começam primeiro nas sensações, e depois você começa a misturá-las, e aí vai criando novas ideias. Produzindo conhecimento. Estruturas do sentido do conhecer. O valor dos juízos. O juízo analítico ele tem só valor lógico. Só para a lógica. O sintético tem valor experimental. Só para os sentidos. O único tipo de juízo que tem valor científico é o juízo sintético a priori. Já falamos das estruturas, que são as formas a priori, as faculdades a priori do entendimento, da sensibilidade. Então a gente fala de limite do conhecimento. Então, os limites para ele é o seguinte: o conhecimento humano ele é limitado, ele não pode conhecer tudo e todas as coisas. O que a gente pode conhecer, segundo Kant? Somente os fenômenos. O que é o fenômeno? É a aparência das coisas. Eu só conheço a aparência das coisas. Eu não conheço o número. Ou seja, a essência das coisas. Porque a essência está além do que os meus sentidos podem captar. Eu só consigo captar a aparência porque é o que os meus sentidos conseguem captar. Então tudo que está além dos nossos sentidos não pode ser conhecido. Eu só conheço a aparência de vocês, eu não conheço a essência de vocês. Eu só conheço a ideia que eu fiz de vocês. Eu não conheço vocês como vocês são. Por quê? Porque é impossível para mim conhecer vocês como vocês são. Eu só consigo conhecer de vocês aquilo que eu capto através dos meus sentidos e que minha razão processa e transforma em conhecimento. Eu conheço gente, eu não conheço sua essência. Sempre, a gente nunca vai conhecer a essência das pessoas. Só a aparência. E a gente confunde achando que a aparência é a essência, mas não. Por isso a gente se chateia, se magoa uns com os outros. Você acha que conhece a pessoa como a pessoa é, mas não. Conheceu só a aparência dela. Quem te enganou não foi ela, foi você quem se enganou. Você que fez uma ideia errada dela. Ela continua sendo quem ela é. A sua ideia sobre ela que estava errada, a sua representação. Agora? Faz um vídeo.
Ainda tá pega. Abraço.